Nos dias de hoje, nós prestamos atenção numa grande preocupação que as pessoas têm de poder pertencer a uma igreja. Eu sou da igreja tal, eu sou da placa tal, eu sou do líder tal. Mas o mais importante, a maioria não está conseguindo, que é pertencer a Cristo. E você vai aprender sobre isso hoje. Oh, glórias! Que a paz esteja no coração, família de Deus, família mais do que abençoada. Hoje o vídeo ele vai falar um pouquinho, do oculto e o profundo do mundo espiritual. Porque hoje nós vemos que o estrelismo, o show business, também chegou aí na religião, chegou na igreja, chegou no cristianismo, está tudo envolvido, tudo misturado, como fala, juntos e misturados, Só que isso está gerando frutos ruins para a vida espiritual das pessoas, principalmente tirando delas o direito da salvação. Porque hoje a preocupação de uma pessoa não é ela ter uma união com Cristo, ter uma espiritualidade, uma santidade, um reventimento espiritual, buscar o reino, a salvação. Hoje é status, você tá com o líder famoso, com a líder famosa, uma que líder não tem na Bíblia, pastora, bispo e apóstolo, mas tudo bem, o povo tá aí classificando, na hora de entrar no reino dos céus nós vamos ver se esse povo vai entrar, mas não é a pregação de hoje. Então nós vemos aí que as pessoas elas se preocupam, Vamos estar debaixo, aquela igreja é conhecida, aquele líder é famoso, assim e tal. E o estrelismo, o show business chegou nos púlpitos e nós vemos que as pessoas estão tudo preocupadas. E elas falam com orgulho, eu sou da igreja tal, eu sou da placa tal, o meu fulano é tal, meu pastor, meu bispo, meu apóstolo é tal, congrego com tal. E isso não tem valor nenhum diante de Deus, porque o que nós precisamos é ser de Cristo. E a maioria não está sendo e nem pertencendo a Cristo, porque as práticas pecaminosas não permitem, biblicamente, que nós venhamos pertencer a Cristo. O que é pertencer a Cristo? Como eu pertenço a Cristo? Hoje podemos dizer que pertencemos a uma igreja, a uma comunidade, pertencemos a uma união de pessoas, Pertencemos até a um movimento religioso, mas poucos vão poder dizer espiritualmente que pertence a Cristo, pertence a Deus de maneira correta e justa. Por quê? Pontos predominantes para nós pertencermos a Cristo e Cristo estar em nós e nós estarmos nele, não é só estarmos numa igreja. Estar na igreja não quer dizer estar com Deus, estar na igreja não quer dizer nem que está salvo, porque na igreja tem o joio e na igreja tem aquela montoeira de gente que Jesus disse que no dia de juízo final vão dizer: curei em teu nome, expeli demônio em teu nome, operei milagres em teu nome, e Jesus vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Está tudo dentro da igreja. Tem a parábola das 10 virgens, 5 entra, 5 não, tá tudo dentro da igreja. Tem a parábola da semeadura, são semeadas 4 sementes, só uma fica, são as pessoas que estão na igreja, e a maioria não vão entrar no reino dos céus. Então nós temos que acender uma luzinha e um alerta no nosso coração, no nosso radar espiritual, porque para nós, qual a importância diante de Deus? O que me acrescenta, o que me soma, eu poder dizer: olha, eu faço parte do líder tal, da placa tal, do famoso tal, do conhecido tal, meu pastor é conhecido, é famoso, o seu não é, como se fosse eu, ou o seu pastor, ou qualquer outro pastor que tivesse aqui um reino para te dar. Estrelismo e famoso, a peça principal é Jesus Cristo, é Ele que nós temos que buscar, é Ele que nós temos que focar, mediante líder, mediante placa, mediante movimento, ser grande ou pequeno, nós temos que estar onde Jesus está, nós temos que estar onde a palavra está, aonde nos põe na posição perante Cristo e perante Deus. Por quê? Muitas vezes, quando nós olhamos esse show business, esses estrelismos, esse movimento gigantesco, você pode olhar que tem algo errado. E todos têm o mesmo erro, o quê? Não pregam a palavra para corrigir, exortar, repreender. A palavra não transforma, a palavra não muda. Pelo contrário, pregam uma palavra para agradar as pessoas, massagear o ego, a famosa palavra adocicada. Não corrige, não repreende, não exorta, não tira o povo da sua zona de conforto com a pregação para sair de seus pecados, pregam palavras corrompidas, pervertidas, adocicadas, que massageiam o ego, que agrada aqueles que estão ouvindo, então se tornam todos culpados no mundo espiritual, e principalmente a famosa teologia diabólica da prosperidade, que é a vitória, ouro, prata, riqueza, vai mudar de vida, vem que a esperança você vai conseguir conquistar. Tudo isso, nós sabemos que a multidão, isso é fato, é arrastada para isso. Mas essa multidão pode-se dizer que realmente tem líderes com catedrais, com movimento, um monte de gente, mas essas pessoas poderão dizer que realmente elas têm Cristo? Deus habita nelas? Jesus faz parte delas? Por quê? Olha o que a palavra diz, em vez de nós nos preocuparmos em escolher uma igreja pelo status, pela grandeza, pela liderança, pela fama do líder,
que muitos escolhem errado, que devemos escolher uma igreja onde Cristo está sendo pregado de verdade para a salvação e para a vida eterna, muitos estão preocupados em se membrar, em fazer parte de um movimento, mas não entendem que tem que fazer parte de Cristo, não do movimento, porque parte do movimento não vai salvar ninguém, e sim fazendo parte com Cristo. Olha o que a palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós deveríamos estar focados e preocupados em estar numa igreja verdadeira que prega a palavra, que prega o evangelho. Aonde eu posso, através dessa palavra, deste evangelho, dessa liderança, o compartilhamento espiritual, receber o Espírito Santo habitando em mim. E as pessoas, elas dizem que o Espírito habita em todo mundo, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tem uns que eu acho que as pessoas não enxergam o mundo espiritual. Elas se comparam à jumenta. Isso mesmo. Ah, mas a jumenta foi usada por Deus para falar com o profeta. São tão rasos espiritual que são comparados a uma jumenta. Quer dizer, eu sou igual ao jumento, eu estou no pecado, na iniquidade, eu sou um jumento, mas Jesus me usa mesmo assim, porque Deus usa quem Ele quer. Só que o jumento é um ser irracional, é um animal, ele não tem pecado, não tem iniquidade. E a jumenta não ficou no mistério, não ficou levando a palavra, não ficou sendo a obra de Deus, não. A jumenta não dependia disso. As pessoas elas não têm noção do que fala. Elas querem se justificar em seus pecados, as práticas que estão errôneas, dizer que tem Deus, que se compara a uma jumenta. E nós não somos jumentos, nós somos servos e servas que temos aqui o coração para servir a Deus, homens e mulheres que queremos servir a Deus. Então, se nós não tivermos o Espírito de Deus habitando em nós, nós não teremos Cristo. Cristo não está em nós e nós não estamos dele. Temos um líder famoso, uma catedral famosa, uma igreja famosa, um movimento grande. Olha, a minha igreja tem 50 mil pessoas em cada culto, maravilha, mas o Espírito não habita e nenhum pertence a Cristo, e muito menos nós. E não é o que estou dizendo, é a Bíblia. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí que fica a questão. Como conquistar, como ter, como buscar, onde encontrar, como receber o Espírito de Deus, né? Hoje tem a quarta-feira do Espírito, a quinta do Espírito, domingo do Espírito, vamos receber o Espírito, põe envelope cheio, receber o Espírito. Como se o Espírito fosse uma mercadoria que começa a mercadejar e ele vem para quem paga mais. É muito pelo contrário. O Espírito de Deus ele só vai habitar biblicamente na vida de quem obedece a Deus. Homens e mulheres, dentro ou fora da igreja, que está em desobediência à palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, a Bíblia diz que o Espírito não habita. Ah, pastor, conheço pessoas que estão no pecado, na iniquidade e Deus usa grandemente. E aí o maior erro do ser humano também. As pessoas estão vendo espíritos enganadores, que é Satanás e seus demônios, imitando o Espírito Santo de Deus. Isso é bíblico, é alerta para nós, várias passagens nos alertando, que Satanás transforma em anjo de luz, que os demônios, ministros de Satanás, se transforma em ministro de justiça, quer dizer, eles copiam o Espírito Santo usando os seus falsos profetas e a pessoa na carne não tem como discernir, né? Tem até um dom, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 10, tem um dom espiritual que chama dom de discernimento do Espírito. Se eu tenho que ter um dom para discernir se o Espírito é enganador ou verdadeiro, é porque os dois se parecem. Porque Satanás e seus demônios imitam o Espírito Santo de Deus. Se fosse fácil distinguir o Espírito enganador e o Espírito verdadeiro, não teria que ter até um dom espiritual para isso. Leem a Bíblia. Então a regra é clara. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 32. O que a palavra diz? Ora, nós somos testemunhas desse fato. Bem assim, o Espírito Santo, que Deus autorizou a habitar somente na vida daqueles que obedecem. Então é uma regra. Então Atos capítulo 2, versículo 17, é muito claro quando Deus fala grandemente, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos servos terão visão. Tudo isso faz parte, até sobre as vossas servas derramarei do meu Espírito. Isso é parte. Deus tem um projeto de derramar do Espírito dele sobre toda a carne, todo ser humano que está na igreja verdadeira e no caminho dele, mas ele põe uma regra. Olha, Espírito, a vontade de Deus é que habita em todos, mas você só vai habitar na vida daqueles que obedecem a Deus. Quem está no pecado, na iniquidade, está sendo usado por espíritos pecadores, por demônios, por Satanás. Por quê? Evangelho de João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e estão satisfazendo os desejos dele. Então, na posição dos olhos de Deus espiritualmente, se eu estou no pecado, eu estou satisfazendo os desejos do diabo, e aos olhos de Deus eu sou filho do diabo, e como o Espírito de Deus vai habitar no filho do diabo. Então, eu tenho que sair da desobediência do diabo, não pecar mais, começar a obedecer a palavra de Cristo para tirar o pecado da minha vida, para eu poder entrar em santidade
impureza espiritual, para que assim, por essa obediência, essa santidade que eu conquisto pela obediência de não pecar mais, automaticamente eu vou receber do Espírito Santo de Deus gratuitamente, que vai habitar em minha vida. E assim eu pertencerei, você pertencerá, nós pertenceremos a Jesus Cristo e ao nosso Deus. Então a regra é posta. Ah, pastor, lá vem o povo de novo. Não explica para nós, conheço pessoas que bebem, que fumam, separou, adulterou, casou de novo e Deus usa grandemente. Não, são espíritos enganadores. Satanás e os seus demônios imitando o Espírito Santo de Deus, conhecendo todas as coisas. Pastor, mas trouxe uma revelação de uma coisa que só eu e Deus sabia. Não, não, ei, que Bíblia que você tem na mão? Quem está pregando para você a palavra? A Bíblia diz que existe um anjo ao seu redor e um demônio ao seu derredor, desde quando você nasce até a hora que você morre. E esse demônio sabe tudo o que você faz, assim como o anjo e como Deus está vendo todas as coisas também, esse demônio também está vendo tudo que você faz. E esse demônio, como espírito enganador, vai usar um líder para revelar o teu RG, CPF, né, a cor da sua roupa íntima e muito mais, e vai adiante, o seu endereço, aquilo que você acha que só você e Deus sabe, só que você esquece que tem um demônio ao seu derredor 24 horas por dia, desde a hora que você nasce até a hora que você morre, que sabe todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, principalmente seu nome, RG, CPF. É uma enganação total. E o povo gosta de ser enganado, porque as multidões e as massas vai para lá, porque lá não precisa sair do pecado, pode beber, pode fumar, casar, separar, casar de novo, pode namorar, noivar, fazer sexo sem estar casado com um, com outro, pode fazer o que quer, tá liberado, não tem problema, Jesus é amor, o importante é amar todo mundo, pode ser isso, pode ser aquilo, no dia do juízo final vai todo mundo para o céu. Realmente, se o inferno tiver céu, ele vai estar realmente vendo um céu, mas não o céu a qual Deus pertence a ele, e ele diz que é um reino, que céu é só uma colocação, né? Um reino que vem descendo ali para nós adornado e ataviado. Eu não estou te julgando e te condenando. É para você prestar atenção, porque Gálatas 5:25, andai e vivei em espírito. Então, a pessoa fala, ah, Deus usou uma jumenta. Quer dizer, a gente está tão cego espiritualmente que quando alguém fala, Deus usou uma jumenta, usa quem ele quer, é que alguém ou a palavra está indagando. Peraí, na condição que você está no pecado, Deus não pode te usar, Deus não vai te usar, o Espírito não habita em você. A pessoa está tão cega espiritualmente, não quer receber a correção, que ela se compara a uma jumenta. Mas a Bíblia diz em Gálatas 5:25 que nós, na igreja, a jumenta não pertencia à igreja, nós que estamos na igreja, devemos andar e viver em espírito. O Espírito tem que habitar em nós 24 horas por dia, até a vinda de Cristo ou até a nossa morte. A jumenta, ela foi usada, né, por Deus para exortar o profeta, mas não foi a jumenta ficar em mistério o resto da vida dela. Então é assustador o que nós vivemos nos dias de hoje. Agora, se você quer acreditar naquilo que não é real e os espíritos enganadores, amém, você continua. Agora, pastor, não, eu quero acreditar no que é real e não quero acreditar nos espíritos enganadores e queria saber mais sobre isso que o senhor está falando. Então é agora, já. Se inscreve no canal. Nesse momento, já clica no sininho para você receber as notificações, dá o seu like, dá o seu joinha e nos ajude a divulgar, participe dos comentários também e até o próximo vídeo que você vai aprender muito mais sobre isso em nome de Jesus, amém?